o adventismo, a gente, com todo respeito, mas para vocês, lei é só o sábado. Não. Aí o senhor me obriga a eu não socorrer a minha casa. A Bíblia diz não. 6 dias trabalharás. A Bíblia diz não. A Bíblia diz não. Não, a minha Bíblia diz para você trabalhar, nem que seja de noite, para não ser pesado a ninguém. Você que esse fardo é leve, Exatamente. você proibir um cabra de trabalhar para sustentar sua própria família. Plantar batata, irmão. Pastor Alexandre, uma pergunta direta. O senhor está dizendo que nós não temos o entendimento. Eu quero saber, quem não guarda o sábado para o adventismo é salvo? Muito bem, eu estou aqui junto com o pastor Alexandre para dizer da importância da nova aliança, dizer que a lei de Deus, ela tem a sua função, né? Não como salvação, porque nós entendemos que somos salvos pela graça, as obras, elas são resultados de alguém que foi salvo, né? Então é um resultado da fidelidade, do amor, né? E entendemos que a lei, ela não foi removida, mas ela foi movida de lugar, né? Ela sai de um lugar e ela vai para outro, né? Então, no decorrer do nosso debate aqui, nós vamos trabalhar que entendemos que existe uma aliança eterna. Existem partes de progressão dessa aliança com pessoas, o povo, enfim, né? Mas que a lei, ela não pode ter sido removida ou abolida, né? Porque se ela foi removida, abolida, então nós perdemos alguns critérios, né? Dentre eles o que é pecado, né? O que podemos ou não como cristãos fazer, né? Então fica muito subjetivo. Então na nova aliança, eu creio que Jesus ele amplia, né? A aliança era feita com o sangue de animais e agora foi feito no sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E para a gente poder entender, nós entendemos que a lei de Deus ela foi escrita pelo dedo de Deus, né? Nós estamos lá em Êxodo capítulo 31, 18, que diz que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Quando você vai no Novo Testamento, Jesus, lá em Lucas, ele diz o seguinte, que ele está lá expulsando demônios e tal, e ele fala que ele expulsa demônios pelo dedo de Deus. Depois, um texto paralelo em Mateus, capítulo 20, capítulo 12, vai dizer que o mesmo texto, Jesus expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Então, se a gente pegar esse raciocínio, o mesmo que escreveu a lei nas pedras, o Espírito Santo, ele é o mesmo que escreve agora a lei no coração humano, né? Então nós entendemos que a lei ela não é abolida, ela é removida das tábuas, das pedras, e vai para o coração, onde não deveria ter saído, né? Mas infelizmente saiu. O que eu vou defender aqui nesse debate, nessa manhã, é primeiro demonstrar que existe uma nova aliança, uma nova no sentido pleno do termo, é uma nova aliança, e que esta nova aliança tem elementos de uma aliança antiga, não porque seja de alguma forma a continuação dessa aliança, como o pastor Adriano agora mencionou um pouco sobre isso, sugeriu um pouco sobre isso. Mas tem elementos dessa aliança antiga, mas é uma nova aliança no sentido pleno do termo, uma aliança que já tinha sido prevista no Antigo Testamento, e a grande chave de mudança da lei não tem relação com Deus, a eternidade ou autoridade divina. A chave da grande mudança da lei tem a ver com um decreto divino que é bilateral. Deus cumpre um papel na relação daquilo que ele estabelece sobre a lei, ao mesmo tempo que Israel também deve cumprir o seu papel como povo debaixo da tutela do Deus de Israel. Então, é uma via de mão dupla que nunca foi revogada no sentido de destruída por Deus, pela vontade de Deus, mas porque Israel não cumpriu o seu papel como povo eleito. Uma vez que não cumpriu o papel como povo eleito, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, né? E essa nova aliança é uma nova aliança mais plena do que a lei de Moisés. É isso que eu vou defender. O que tem que ficar claro para os ouvintes, para nós que estamos aqui,
essa aliança, ela é eterna. Nós partimos sempre dessa premissa. Por exemplo, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, essa aliança que vai se cumprir em Cristo, a sua morte para o resgate do ser humano, primeiramente, a salvação pela graça, ela foi feita na eternidade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a segunda pessoa, ela iria assumir a natureza humana para vir resgatar o pecador. Segundo ponto, em 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos, por amor de vós. Então, nós temos uma aliança eterna. Por exemplo, você vai ao livro de Jeremias 32, verso 39, farei com eles aliança eterna. Depois você vai também ao livro de Hebreus, diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, essa aliança, ela é eterna. As alianças que aparecem na Bíblia, no Antigo Testamento, elas estão dentro dessa aliança eterna. Quando Jesus vem e diz, esta é a aliança, a nova aliança no meu sangue, justamente ele está cumprindo essa aliança eterna. Então, aquilo que foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento em relação à salvação pela graça e agora a obediência para a santificação dos seus filhos, na nova aliança isso não muda. Nós vamos provar isso aqui hoje dentro da Bíblia. Mas é importante ressaltar que essa nova aliança, ela não anula o padrão moral de Deus revelado. Pelo contrário, ela o interioriza no indivíduo pelo Espírito Santo. O que foi abolido, pastor Antônio Calixto, biblicamente falando, tranquilamente, é o sistema cerimonial, sacrificial e a maldição da lei cerimonial e a maldição da lei sobre o pecador. Por quê? Ali no Antigo Testamento, ela apontava o pecado, o sacrifício aplacava a ira de Deus de forma temporal e não definitiva. Porém, através do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus eternamente. Então, o sacrifício sempre, o Antigo Testamento aponta para o sacrifício melhor, superior, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Dito isso, Jeremias capítulo 31, versículo 33, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e também Romanos capítulo 8, versículo 4. Na análise morfológica e sintática do texto que os adventistas gostam muito de usar, em Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Aqui nós temos o verbo plerol, que está no auristo ativo infinitivo, que significa cumprir completamente. Essa ocorrência é cerca de 86 vezes no Novo Testamento, chamado Berit Hadashah. Mateus usa exclusivamente para cumprimento profético 12 vezes, em Mateus capítulo 1, versículo 22, Mateus capítulo 2, versículo 15, Mateus 2, 17 e Mateus 4, 14. Nunca significa continuar observando. Então Jesus cumpre por causa da profecia em Gálatas 4, 4. O Filho veio sob a lei para cumprir a lei e apresentar um caminho melhor. E já com a máxima vênia ao nobre pastor Adriano, ele falou o que seria se não tivesse a lei, a relação do pecado então não existiria. Antes que houvesse a promulgação da lei no Monte Sinai por Moisés, Deus através de Moisés, Adão já havia pecado, Eva já havia pecado, Caim já havia pecado. Então, na verdade, nós temos aqui a queda humana, a depravação humana relacionada independente da lei. A lei é posterior ao pecado e nunca antes. Então, o senhor concorda que a lei existia antes do Sinai? Não, de forma alguma. O pecado existia. Tá, mas como eu defino o pecado se eu não tenho lei? Mas enfim, eu vou trabalhar agora. Posso falar? Quer que eu responda agora? Não. Tá. Depois Então momento. É retórico, né? É retórico. Tá. Eu só quis refletir aqui a fala do senhor aqui para poder... Perfeito. Foi muito boa. Enfim, eu entendo que a lei ela existiu, mas ela estava no coração, havia uma moralidade no ser humano e que com o pecado isso foi deixando. Então, no Monte Sinai ali, foi gravado em pedras, porque o homem agora precisava de uma referência para poder se lembrar, né?
Enfim, por isso que existem pecados antes da lei, como o senhor muito disse, né? Até o teste que Moisés ele vai fazer se o povo anda na lei do Senhor, no capítulo 16 de Êxodo, antes do Sinai, e ele faz o teste do maná, e aí entra a relação também do sábado, que já existia essa questão da guarda do sábado, né? Mas eu queria falar sobre a questão do cumprir, né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus também ele foi batizado para cumprir as promessas, né? Só que nós continuamos ainda a fazer o rito do batismo, né? Então, se Jesus ele cumpre no sentido de não precisar mais, então não precisamos então fazer o batismo. Então existe ali essa questão de cumprimento, ele é ampliado, né? Na nova aliança, como eu disse bem, o sacrifício, a aliança era feita em sangue de animais, agora é no sangue verdadeiro, né? Do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então essa nova tem essa roupagem de plenitude, né? As coisas eram sombras, né? Sombras, e agora nós encontramos a realidade. Mas aí que fica a questão. Desde a aliança passada, a nova aliança não pode revogar leis, porque como que eu vou demonstrar que eu estou em pacto com Deus, firmado com Deus, se eu não tenho uma regra de padrão, né? De padrão. E eu sei que nós vamos rodar aqui e vamos cair no sábado. É isso que vai acontecer. Infelizmente, vai cair nessa direção. A ideia é que a lei, realmente, dois tipos de leis, né? Tem a lei cerimonial, que apontava para o Cristo, para o plano da redenção, que isso realmente eram sombras, né, do ministério de Jesus Cristo. E tinha um arzinho, né, um quesinho de justificação, né? Esse processo que o pecador levava, o animal, aquela coisa toda, né? Já a lei, o decálogo, né? Aí, o decálogo ele não tem nenhum ar de santificação, de justificação no caso, né? A lei apenas tem um papel de apontar para o pecado. É a norma pelo qual eu demonstro através publicamente que eu estou em aliança com Deus ou não. Que adianta eu dizer, aceito o Senhor Jesus no meu coração, tal, mas aí eu vivo uma vida sem um padrão. Existe um padrão, né? E a própria Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai dizer que, de maneira alguma, pela fé, nós anulamos a lei. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Porque assim, nós acabamos mencionando vários pontos, Okay. E eu queria jogar um fator histórico aqui linear sobre a revelação divina, para que nós pudéssemos, a partir disso, estabelecer alguma coisa. Porque se a gente vai para o antigo, para o novo, antigo, para o novo, antigo, a gente vai achar texto para tudo. Uhum. Não é? Mas, por exemplo, nós temos, numa linha do tempo, Deus resgatando a humanidade, perdoando o homem, tem um sacrifício já antes da lei ser dada, mas não existe uma legislação. Dizer, por exemplo, que Abraão já tinha uma lei de Deus, qual versículo apresenta, por exemplo? Eu não ia comentar sobre isso, viu, Adriano? Mas você mencionou aonde Abraão guarda sábado. Ou seja, a revelação de uma lei divina, ela é dada de forma gradativa à humanidade. Ela não é dada de forma completa, no sentido de, Abraão teve essa lei completa aqui, o Adão depois dele, depois da justificação, Deus deu uma lei, e aí depois a gente tem um Abraão com a continuação dessa lei, ou recebendo mais luz. Nós não temos dessa forma. Temos elementos não é, que apontam para um Deus que não sei porque ele olha lá do céu e diz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque ele nos criou e porque ele desejou se relacionar conosco, mesmo a partir da queda, é uma questão extremamente divina que mostra o grande amor dele, um amor insondável, como a palavra diz. Exato. Não é? Mas o que é que nós temos que ver aqui? Primeiro, nós não temos uma lei de Deus dada antes da lei de Moisés. A única legislação, à luz da Bíblia, dada por Deus, foi a lei de Moisés aos homens. Todas as outras legislações, uma coisa é um mandamento, uma coisa é Deus ordenar alguma coisa. Você não tem um código de leis. Você tem ordenanças divinas, são coisas diferentes. Exato. Então, esse é o primeiro ponto que nós não podemos esquecer. A partir disso, lembrar também que uma vez que a lei de Moisés é dada, tem algumas questões bem curiosas ali. Porque nós, não sei porquê, adotamos essa coisa de dividir a lei entre moral e cerimonial. Mas a lei moral o que é? O decálogo. A lei cerimonial, o restante. Ora, nós temos ordenanças morais, ordenanças cerimoniais, ordenanças
dietéticas, que não são morais nem cerimoniais. Nós temos higiênicas, ordenanças de higiene. Nós temos ordenanças civis, que não é moral nem cerimonial. Então, primeiro, essa divisão de lei moral versus cerimonial, ela está equivocada. É algo que nós nos acostumamos a usar, que não tem relação nenhuma com aquilo que Deus revela na Escritura. Ele deu um código de leis que abrangia vários aspectos. É interessante que essa divisão em 613 mandamentos, ela só surge lá no 3º século com o Rabino Sinlai. É ele que vai dividir, porque ele vai dizer que o corpo humano tem 248 ossos, né? E aí tem os 365 dias do ano, a soma dos dois dá 613, uma desculpa. gematria, né? Exato. Então, assim, primeiro nós temos que entender isso. Outra coisa, o uso da expressão eterna, não é? Nós vemos já no Antigo Testamento, lá em Jeremias 32:40, Deus dizendo que ia estabelecer com Israel uma aliança eterna, e estabelecer uma aliança eterna no coração deles, para que jamais se apartem de mim. Então, não pode ter sido a lei de Moisés essa aliança eterna, porque o povo se apartou. O povo se distanciou de Deus. Então, existe uma interiorização de uma lei que Deus dará aos homens, a partir do que o profeta Jeremias diz, e essa internalização dessa lei será uma lei que o homem seguirá de forma plena. Quem quebrou a aliança foram os homens, nunca Deus quebrou essa aliança. Foi colocado vários pontos aqui. Primeiro, que eu gostaria de trabalhar na fala do pastor Aleph, quando ele disse que ali não existiu pecado antes da lei, antes de ser promulgada no Sinai a lei. Pelo menos não sei se foi isso que ele Pelo que ele contrário, quis dizer. na verdade eu falei que o pastor Adriano falou o que seria do pecado se não houvesse a lei. Na verdade eu falei que existia o pecado antes da lei. Existia então o pecado. Isso, com certeza. Maravilha. Então só para ficar claro aqui, porque senão se a gente disse que ali não tem pecado, né, senão, aí você me quebra. Exatamente, tá bom? Outro ponto aqui que tem que ficar claro. Por exemplo, se a gente fala assim, ó, a lei então, ela antes do Sinai, ela não era obedecida pelos patriarcas. Isso soa muito estranho. Eu vou ler 2 textos aqui que diz o seguinte. O primeiro está em Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Essa expressão, minhas leis, ela é a expressão Torá. E ela vai ser repetida, a mesma expressão, no contexto do maná, em Êxodo, no capítulo 16, quando Deus estabelece de forma didática a questão da guarda do sábado. Eles iriam colher o maná 6 dias, no 6º dia seria dobrado, justamente para que no sábado eles não transgredissem a santa lei de Deus. Então, no capítulo 16, verso 28 de Êxodo, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aparece a expressão Torá, aqui falando a respeito, inclusive, do 7º dia do sábado. Então, obviamente, Abraão, ele guardava os mandamentos de Deus como todos os patriarcas guardavam. O ponto, assim, se a gente fala assim, antes da lei, veja, a lei está sendo revelada e apresentada. Por exemplo, houve a transgressão, Adão pecou. Obviamente que ele reconhece, e Deus tinha estabelecido uma lei. Não, vocês não vão comer do fruto da árvore. É o único não que aparece na criação, é repetido nos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, etc, etc. Então, mesmo que a gente não tenha, assim, vamos dizer, um texto explícito, mas de forma implícita, nós vemos ali, por exemplo, foi citado aqui, Caim, o pecado ali, do homicídio. Você vai ver José resistindo à questão de cair ali com a mulher de Potifar. Então, você está vendo a lei sendo trabalhada ali. Outro ponto que eu gostaria de ler também, no Salmo 119, no verso 142, essa lei que foi ali por Deus agora, obviamente que ela já existia, mas ela foi estabelecida no caso de ser escrito em tábuas de pedra. Essa lei, a Bíblia diz no Salmo 119, verso 142, a tua lei
A tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Então veja, se a lei é uma verdade, como que ela pode, num momento, para Israel ela é uma verdade, para a igreja não é mais uma verdade? Então isso não tem coerência bíblica nem teológica a respeito da lei. O que nós entendemos? No Antigo Testamento, Deus salva o seu povo. Ele vai dizer lá isso, quando ele vai entregar a lei, ele diz assim, ó, eu tirei vocês da casa da escravidão, da servidão, eu salvei vocês. Agora vocês vão obedecer os meus mandamentos. Quando Jesus vem, ele fala, este é o sangue da nova aliança. Por quê? Aqueles sacrifícios de animais que ocorriam não poderiam perdoar pecados. O que vai acontecer agora? Jesus, quando vem, a sua morte vai trazer agora o perdão dos pecados, mas da mesma forma, Jesus ele não anula a lei, o texto que foi lido, porque eu não vim revogar a lei. Mesmo que não apareça no Novo Testamento a expressão do tipo, lembra, continue se lembrando do sábado. Imagina que Jesus, eu estou dizendo uma situação hipotética, isso não está na Bíblia, Jesus dissesse, olha, continuem guardando o sábado. Veja, isso era totalmente desnecessário. Qualquer cristão sincero, ele guarda 9 mandamentos. Agora, nós não vamos julgar como cada um está guardando a lei. Agora, qual é o problema? A questão não é que os adventistas, então, eles se apoiam especificamente só no quarto. Não. Por quê? Se todo cristão sincero, ele guarda 9 mandamentos, só que a lei que foi estabelecida foi falada por Deus, escrita em tábuas de pedra, lá está o 4º mandamento, por que eu tenho que pular do 3º para o 5º e anular o sábado? Mas o senhor profana então isso não sábado? faz sentido. Pastor, então, aí é a questão de julgar, a mesma coisa eu dizer, você honra pai e mãe? A gente não tem como julgar, a gente não está querendo julgar. O Apocalipse diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, está dizendo, eles estão guardando os mandamentos, a Bíblia diz, tem um povo que está guardando, inclusive, o sábado. Então não é que nós nos apoiamos inteiramente, porque nós observamos o quê? Que é um mandamento que meio que foi esquecido, deixado de lado. E nós observamos o sábado, por quê? Porque nós temos um respaldo bíblico. Deus deu a lei no Sinai, a legislação está no Sinai. Quando Jesus vem, ele não precisa ratificar toda a lei, ele diz o seguinte, essa lei eu não vim mudar. Agora, quando nós falamos do todo da lei, aí, obviamente que aí nós precisaríamos de gastar um outro tempo para falar, por exemplo, Atos 15. Se o sábado foi descontinuado, não precisa obedecer o sábado. O decálogo, por exemplo, não resolve nenhuma questão sacerdotal. Jamais, pelo contrário. Nada. Não tem nada sacerdotal. No decálogo, o que o decálogo tem de sacerdotal? Nada. E muito menos sobre alimento. Exatamente. Ou seja, existem questões que são muito mais amplas que a gente não pode perder de olhar. A lei é um todo, todos os mandamentos que Deus deu. E aí, se o Abraão chega, só te cortando um pouco, perdoe-me, mas se Deus diz que Abraão recebeu leis, alianças, decretos e tal, por que tem que ser... Então, o que o Moisés deu lá atrás? Não, pastor, eu só coloquei esse texto porque se eu digo que Abraão não está obedecendo o sábado, o mesmo autor, ele que está falando de Abraão, ele mesmo que está falando lá do evento do maná. Então ele está dizendo o seguinte, que Abraão, se o sábado aparece no elemento do maná com a expressão Torá e aparece em Abraão, logo, por dedução, a gente não vai dizer, lá está Abraão guardando, você não tem um texto, mas implicitamente a gente pode inferir isso. É importante ressaltar que nós não trabalhamos com dedução, nós trabalhamos com a interpretação no texto e o seu contexto. A expressão Torá, ela apresenta, pastor Alexandre, com muito respeito, várias nuances dentro do contexto. Tanto é que não aparece em nenhum texto do Antigo Testamento, em especial Sefer Bereshit, livro de Gênesis, nenhum mandamento relacionado a Abraão cerimonial, ou muito menos a relação do sábado. É importante que se diga isso. E aqui, só para também delinear uma questão importante, nós temos no mínimo 4 tipos de alianças. Aliança abrâmica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança messiânica. Aliança abrâmica da terra, mosaica da lei, davídica do trono e messiânica da salvação.
Nós temos aqui o argumento farto relacionado também a o que eu posso também denotar como a chamada lei moral, e aqui eu quero abrir um parênteses também para poder tratar desse assunto, em especial em Romanos capítulo 2, versículo 15. A sexta dinastia babilônica, em especial no Código de Hammurabi, nós temos lá a questão da proibição do assassinato, a questão do estupro e do roubo. Quem é que promulgou essa lei, a não ser a própria manifestação moral de Deus intrínseca ao ser humano? Então é muito importante que se diga que a lei em si, que nós estamos trabalhando, o Bereshit Shemot Vaikra Bemidbar Devarim, que trata a respeito simplesmente da composição e não apenas partes. Porque se pegarmos as partes que nos convêm e deixarmos o restante, então falharemos, obviamente. Por isso que o adventismo do sétimo dia, em especial, não se sustenta nesse sentido, porque o diamante para os senhores é o sábado e a questão da alimentação. Mas o restante da lei também está inferindo, de fato, o cumprimento cabal. Tanto é que nenhum israelita conseguiu cumprir toda a lei, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E voltando à mesma expressão em Mateus 5,17, aqui nós temos a expressão katalio, que significa em grego demolir, que é o mesmo artigo aqui para dar uma conotação interessante da expressão plerol, que é cumprir ou completar. A posição confirma que cumprir não é sinônimo de perpétua ou perpetuar observância. É complementar o propósito e a função da lei. A mesma expressão em grego, tratando o texto, é reos an panta genetai, que está, obviamente, aqui, até que tudo se cumpra. É a cláusula, pastor Antônio Calixto, temporal, que é a conjunção reos mais partícula an, e também aplicado ao subjuntivo auristo de ginomai, que está relacionado à interpretação da observância não completa ou não perpétua. A validade descrita em Mateus 5,18, que é o contexto que nós devemos trabalhar sem fugir do texto, está condicionada ao cumprimento de tudo e não de partes. Então Jesus cumpriu tudo e os senhores cumprem algumas partes. Aí que está a pergunta: os senhores guardam o sábado como Deus, como Moisés ou como Jesus? Outra questão em João 19,30. Cristo na cruz, ele declara, tetelestai, está consumado. Aqui é o mesmo campo semântico que apresenta a perfeição consumação. É o cumprimento aconteceu em Cristo, a lei não perdeu seu conteúdo moral, perdeu a sua função tipológica, condenatória, cerimonial e sacrificial. Que significa dizer que o Senhor Jesus, ele não é apenas um exemplo moral, ele é o próprio cumprimento da graça personificada para a salvação do indivíduo. E o próprio, só para concluir, Gálatas, na justificação da lei, o cumprimento da lei, qual é? Levar a carga uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. A lei do Antigo Testamento não salva, a lei de Cristo salva para a glória de Deus. Então vamos lá, por que os adventistas falam tanto de sábado? Né? Parece que dizem que é o diamante dos adventistas, mas eu quero ir um pouquinho além, é o diamante de Deus, tá? Então vamos lá. O que eu quero dizer? Vamos lá. Por que nós falamos tanto do sábado? Porque o sábado é o sétimo dia, é ali Deus abençoou, descansou, santificou. Existe algo diferente, né? Diferente nesse dia. Ok, beleza. Muito bem, aí nós avançamos. Quando chega lá antes do Sinai, Moisés faz um teste e também usa o sábado. Beleza, o sábado como questão ali do maná, aquela coisa toda. O sábado, é uma linha que percorre toda a lei, toda a Bíblia. Agora depois eu finalizo sobre o sábado, mas volto na questão do toda a lei, tá? Vou tentar aqui resumir, tá? Então vamos lá. Realmente, a lei, eu acredito, quando falo lei de Deus, é lei, é tudo. Deus falou, é lei, certo? Isso eu concordo, é lei, tudo, não é? Só que nós, como o pastor Paulo falou, fez muito bem, existem divisões, né? Divisões. Só que entendam o seguinte... Categorias, né? Isso, entendam o seguinte, a lei de Deus todo, ok? Só que da lei de Deus tem 10 que o Espírito Santo, como eu mostrei para vocês aqui, né? Ele escreveu nas pedras. Então, é algo diferente. 10 é diferente dos outros, né? Então, 10 é diferente. Foi escrito, não foi 9, foi 10. Né? E aí existem agora as leis de Deus, onde Moisés vem
e acaba instruindo os levitas, tal, e todas essas leis que nós conhecemos civis, né? Então, o que eu entendo? Eu entendo que a lei de Deus eterna, decálogo, ela continua. Porém, as outras leis, nós entramos no campo da aplicabilidade. Então, existem hoje leis civis que é impossível nós aqui no Brasil cumprir as leis de Israel. Não tem como, né? Aqui eram aplicações, né? A questão dos sacrifícios cerimoniais, né? O sacerdote mudou, então se mudou as leis. Então, assim, nós não temos mais santuário, não temos mais sacrifício. Então, as leis cerimoniais que tinha aquele viés naquele momento, já acabou. Então, assim, a aplicação, ela se foi, entendeu? Ela se foi. Porém, os 10 mandamentos continuam avançando, né? Então, eu entendo que certas leis, elas são aplicáveis ou não ao nosso tempo. Ó, uma provocação para vocês, ó. Vocês dizem que Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando nós falamos toda a lei, Jesus, ele cumpriu a lei da mulher quando ela estava no dia menstrual dela? Jesus cumpriu a lei dos sacerdotes? Não, ele não era levita. Ele não fazia parte. Então, se falar toda a lei, temos que colocar toda a lei também. Então, assim, aí nós nos complicamos. Jesus, ele cumpriu, claro, né, o que ele veio fazer aqui, né? Interessante. Ele veio pagar o preço do pecado. Aí entra no que o Aleph falou, né? Tetelestai. Ok. Realmente, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço do pecado, a transgressão de Adão e Eva e da humanidade. Ele pagou o preço do pecado, porque a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei, e o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio e pagou o preço. Então na cruz do Calvário, quando ele fala assim, está consumado, ele então cumpriu essa parte, pagar o preço do pecado, certo? Muito bem. Agora eu vou terminar com a questão do sábado. Quando Jeremias diz que naquele dia ele colocaria a lei no coração, as minhas leis, ele não fala outras leis ou novas leis, ele fala uma nova aliança e a mesma lei, as minhas leis no coração. E olha que interessante, diz que vai colocar na mente e no coração. Quando você vai para Apocalipse, e aqui eu concluo minha fala, porque é o tema que eu gosto muito, né? Nós temos em Apocalipse 13 um poder que é uma contrafação da verdade. E esse poder se levantará e diz que não vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca. E a marca da besta vai ser colocada onde? Na testa e na mão. E o que é a marca da besta? Não, próximo assunto, próximo debate. Não, eu vou concluir aqui, porque eu não quero. Eu quero concluir aqui. Então, olha que interessante. Presta atenção nesse aqui, ó. Vamos concluir, isso. Diz que esse poder vai fazer um boicote e quem não tiver a marca não vai poder comprar e nem vender. Interessante. Quando você olha para a lei de Deus, qual o mandamento que tem cunho comercial, que tem cunho de trabalho? Porque a besta vai impor que você não pode comprar nem vender. No mandamento, no quarto mandamento, nós temos ali um mandamento que fala sobre descanso, sobre trabalho. Então, peraí, Deus está falando, não trabalhe nesse dia. A besta vai falar, você não vai poder trabalhar em tal dia. Então, e termino com o capítulo 14, só para a gente refletir. Capítulo 14 diz assim, ó, que a primeira mensagem angélica, temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso eu encontro em Gênesis, Deus é o Criador, e encontro no quarto mandamento, onde mostra que o sábado é uma assinatura de Deus, que ele é o Criador do céu, da terra e do mar. Nossos ouvintes precisam entender que a questão da guarda do sábado não é uma prerrogativa criada pelos adventistas. Porque às vezes existem vários outros movimentos religiosos que guardam o sábado, e o judaísmo já guarda o sábado aí pelo menos uns 3.400 anos, né? Então existe muito tempo que já se guarda o sábado. Então o adventismo não criou essa guarda do sábado, né? A Raquel Preston foi que deu o toque, né, sobre isso, que era dos batistas do sétimo dia. Então já tinha gente com a denominação batista do sétimo dia, tem até hoje. Agora, tem um ponto importante que a gente não pode entender, não pode passar, é assim, a gente estava falando lá da questão da lei dada ao Abraão, né? Essa lei que o Abraão recebeu, se é a mesma lei de Moisés, e a gente tem que parar de dividir a lei de Deus e lei de Moisés. Tudo foi dado por Deus. Olha, se eu escrevo aqui algumas ordenanças para você e depois vocês ampliam aquilo que eu vou dar, eu digo, não vou mais escrever, Calixto, eu vou te falar e você vai redigir algumas coisas. Adriano, você redige, Alexandre, você redige, Aleph, você redige.
Isso não quer dizer que não seja a minha lei igual. Uhum. Então, dizer que a parte que Deus deu, ou que escreve, ela é uau, e o restante não, o que vale é a ordenança. Agora, o povo de Israel não guardava, Abraão é interessante, ele não ensinou a guarda da lei para o povo dele, para os descendentes dele. No Egito, o pastor Calixto, é interessante que a semana egípcia é de 10 dias, diferente da semana onde Abraão nasceu, em Ur. Semana lá é 7 dias. Aliás, e o 7º dia é um dia de mau agouro. O sabatu, chamado por eles, é o dia de mau agouro. É um dia que o rei ele não podia andar com a melhor roupa, ele tinha que andar com a pior roupa. É um dia que as pessoas evitavam várias coisas. Ou seja, na cultura da Babilônia, o 7º dia é um dia de mau agouro. E a raiz da nossa palavra sábado vem de lá. Essa palavra vai ser usada agora, quebrando uma semana de 10 dias, que é a semana egípcia, e estabelecendo uma semana de 7. Por isso que Abraão não falou nada sobre sábado. Ele nasceu numa outra cultura que não tinha guarda de sábado e nada desse tipo. Agora, a minha pergunta, e eu só vou pensar isso, porque foi mencionada a questão do sábado, né? Nossa discussão aqui é como a lei como um todo, mas em Deuteronômio 5,14 diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, esse mandamento, e aí vai uma provocação aqui, quando a gente fala de que, quando os adventistas dizem, nós guardamos o sábado, e o restante não guardam, né, assembleanos não guardam, batistas não guardam, essa coisa toda, existe uma forma com que foi dado, o sábado foi dado dentro de uma forma, com determinados detalhes, não foi só guarda o sábado, das 18 às 18 da hora, né? Porque o calendário dele, a meia-noite deles é 18 horas. Só isso. Mas ele estabelece a forma dessa relação, nesse verso 14, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro. Eu nunca vi um adventista no sábado não usar a internet. Ele está pagando uma conta, tem alguém que está trabalhando para ele. Ele tem uma conta de telefone, ele está usando a internet, e ele paga, não pula. A conta dele não são só de 6 dias semanais e pula o 7º. Uso de água, eletricidade, internet. Acende fogo, remove os móveis, 2 côvados. Todas essas leis, todas essas questões que eram vistas como transgressão da lei, transgressão do sábado. Dentro de uma sociedade como a nossa, ainda é muito mais complexo. Tá certo? Muito mais complexo. Se você vai dar uma aula no sábado, você já está quebrando o sábado de acordo com o que a lei diz. Porque tem alguém trabalhando para manter teu serviço. Vocês, aqui eu acho que alguns já foram a Israel. Já fui em Israel algumas vezes levar brasileiros para lá. Quando você chega em Israel, se você está num sábado em Israel, tem lá o elevador de sábado, do Shabat. Esse elevador, você não precisa apertar o botão. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Para o judeu não fazer isso aqui, ó. Então assim, e mesmo com todas essas preocupações, não existe uma guarda à luz do que a Bíblia diz. E não adianta a gente falar assim, não, mas eu transgrido o mandamento porque tem isso, tem aquilo. O texto é claro. Eu não poderia trabalhar, meu filho não poderia trabalhar, meu animal não poderia trabalhar e o meu servo. Hoje, como nós não temos servos, porque nós não temos escravos, né? Meus empregados trabalham para mim. Temos que alguém que presta um serviço para mim. Uma diarista. Exato. Um técnico de internet. Então nós temos pessoas que trabalham nos sábados, segundo o que está em Deuteronômio 5,14, era assim que deveria se guardar a lei. A provocação também é dentro daquilo que eu falei que os senhores ainda não responderam. Os senhores guardam o sábado como Deus, semelhante a Moisés ou igual a Jesus? E nós guardamos o sábado de acordo com as escrituras. Deus transmitiu a sua santa lei, isso veio por meio de Moisés, o povo de Israel chegou até nós. Agora o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte, veja.
Claro que quando nós falamos da lei, obviamente nós não vamos excluir o restante da lei. Você tem ali basicamente a lei cerimonial, a lei de saúde, lei civil, lei moral. Agora, quando nós tratamos especificamente do decálogo, nós temos que entender o seguinte: Deus, ele mesmo pronuncia essa lei. Claro que as leis giram em torno do decálogo, porque Deus está lidando com o pecado. Como que vai ser o relacionamento entre ele e o seu povo? Primeiro, sacrifício. Então o cordeiro é sacrificado para a expiação do pecado. Agora vocês serão o meu povo, nós vamos ter um relacionamento. E esse relacionamento, em Deuteronômio no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, obviamente que quando nós vamos ao Novo Testamento, à Nova Aliança, então o Novo Testamento, os autores que vão definir a lei no sentido do que deve ser seguido ou não. Exemplo, hoje nós entendemos o seguinte. Não entendi, pastor. Pode repetir essa parte, por favor? Vamos pensar assim, os autores do Novo Testamento, eles obviamente eles estão interpretando a lei à luz de Cristo, isso é óbvio, tá? Quando eles vão falar acerca da lei, eles estão ali definindo agora o que se cumpriu ou não. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Se nós falarmos da circuncisão, o próprio Paulo fala, a circuncisão é o batismo. Ele vai trabalhar isso lá em Colossenses. Então, hoje, quando alguém aceita Jesus, ele será o quê? Batizado nas águas. Jesus diz assim, vamos pegar o texto que o pastor Aleph citou, de Mateus 5,17, quando ele fala que cumpriu a lei. Pois bem, se você pega um pouco antes, no batismo de Jesus, quando João Batista foi batizar Jesus, Jesus diz assim, ó, João Batista diz, Senhor, o Senhor que deve me batizar. E Jesus disse, não, isso deve ocorrer para que se cumpra a lei. Então, se nós dissermos assim, ó, cumpriu a lei, pronto, não preciso obedecer a lei porque cumpriu. Claro, ninguém vai cumprir a lei, obedecer a lei como Jesus. Isso é óbvio, e nós não pregamos isso. Obviamente, o Espírito Santo está imprimindo isso no nosso coração, porque Deus está trabalhando aonde? Nas intenções. Por exemplo, os judeus acreditavam o seguinte, matar é só tirar a vida, um punhal, uma faca, você matar uma pessoa. Jesus disse não, se você odiar o seu irmão, é a mesma coisa que você matá-lo. Então a pergunta é, se o batismo nós cumprimos, Jesus cumpriu o batismo. Então se ele cumpriu, então eu não preciso batizar ninguém. Eu poderia explicar isso historicamente. Deixa eu só avançar um pouquinho, aí depois o senhor pode colocar. Então fica estranho você dizer, então cumpriu, não precisa obedecer. Mesmo porque no verso seguinte ele diz, a lei ela não muda. Por quê? Em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, como eu falei no início, como nós estamos falando da nova aliança, nós estamos, obviamente, nós somos salvos pela graça, e todos nós que somos salvos, nós vamos passar pelo processo de santificação. O livro Nisto Cremos, o nosso guia de crença, na crença de número 19, reza o seguinte, os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressa o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas, em todas as épocas. Esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e a norma do julgamento de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso de necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. É evidência do nosso amor a Deus e de nossa solicitude pelos seres humanos. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas, fortalece, portanto, o testemunho cristão. O adventista do 7º dia guarda o sábado como a lei manda. Eu vou esperar vocês. Eu queria reportar a fala do pastor Alexandre em relação à inspiração dos posteriores escritores
em especial os apóstolos, é isso que o senhor falou a Sim. respeito do sábado? Sim. Vamos lá para o texto clássico. Não falei a questão do sábado. Falei assim, eles vão apresentando aos poucos, por exemplo, circuncisão. Nós não praticamos mais. Foi só esse ponto. E tem outros pontos também. Por que não pratica? Porque Paulo declara em Gálatas capítulo 6, versículo 17, porque não me quede, porque desde agora trago no meu corpo as marcas de Cristo. Porque a circuncisão no espírito é no coração e não na carne. Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao 17, o texto que os adventistas tentam contornar como de respeito, o clássico. Cancelando o escrito de dívida, pregando na cruz. Portanto, não vos deixeis julgar pelo que haveis de comer ou beber. Ou, olha aqui, com respeito a dias festivos, lua nova ou sábados, que aqui está no plural neutro, sabatá, que trata a respeito, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Conforme o contexto aqui, sabatá, que trata a respeito do plural neutro, a mesma forma usada na Septuaginta, que é para os sábados semanais, Levítico 23, Sefer Vaikra, 23, 3, 32, 1 Crônicas 23, 31 e 2 Crônicas 8, 30, capítulo 8, versículo de número 13. A mesma expressão aqui em grego, esquia, que é relacionada à sombra, Paulo chama esses elementos de sombra, não de realidade. Olha que interessante. A sombra pressupõe o objeto que a projeta, pastor Antônio Calixto, pastor Paulo. O objeto chegou. Quem é? Cristo. É Cristo. Então nós temos aqui uma clara evidência que uma sombra não tem existência autônoma após a chegada da realidade que a projeta. Ao dizer da nova aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 3, a primeira aliança declarada obsoleta. Os senhores acreditam na inspiração verbal e plenária da Bíblia, sim ou não? Verbal não. Perfeito. Verbal, ideológico. Ao dizer da nova aliança, o que nós temos aqui? Tornou antiga a primeira. Ora, o que está se tornando antigo e envelhecendo está prestes a desaparecer. A mesma expressão aqui em grego, que é pepalioken, que está no ativo indicativo, que é o mesmo verbo para palaio, que é tornar velho obsoleto. Nós temos aqui também o perfeito grego que indica ação passada em consequência, com consequências permanentes e contínuas no presente. A tradução literal tem tornado obsoleta e permanece obsoleta. Aqui nós temos o argumento clássico que a primeira aliança se torna obsoleta e permanece obsoleta. Se o sábado pertence à aliança sináitica, como nós já falamos e vocês concordaram, nós temos aqui uma clara evidência. Então ele partilha da obsolência declarada de Hebreus capítulo 8, versículo 13. Nós temos aqui não a saída lógica dessa conclusão, sem negar a autoridade do escrito aos Hebreus. E aqui nós temos o rapax legomeno, que seria a única expressão usada no Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, versículo 9. Na crítica textual seria apenas essa questão relacionada de forma única. Portanto, resta ainda um descanso. Descanso sabático, sabaticós ou sabatismos para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou das suas obras como Deus das suas. Aqui nós temos um rapax legomeno, que ocorre apenas uma única vez no Novo Testamento apresentado. E, naturalmente, o argumento dos adventistas é este. Isso prova que o sábado físico permanece para os cristãos, mas não é isso. A refutação é clara. O autor usa intencionalmente a palavra sabaton, sábado comum, para distinguir o descanso escatológico que em Cristo o sábado literal, que é o descanso não apenas um dia, mas uma pessoa que é Jesus Cristo. O define cessação de obras, justificação da própria não observância cultica. Se fosse a mesma coisa, a mesma palavra seria usada de outra forma. Olha, a questão da guarda do sábado, das maneiras, a prática, isso não vou dizer que é polêmico, mas dá muita confusão, sabe? Muita confusão. E eu vejo que existem erros da parte dos sabatistas, e eu coloco os adventistas, da maneira como eles falam que guardam, que deve se guardar, e às vezes passam até acima das escrituras. E também vejo um erro do outro lado, em que cria um estereótipo, né, de uma coisa assim, sabe, absurda. Então vamos lá. Quando o senhor lê o Deuteronômio, fica muito claro o seguinte: naquele mundo real para eles, ou ideal para eles, a parte final faz todo sentido, pastor, quando fala assim, ó, das tuas portas para dentro. Então, das portas para dentro, eu tenho autonomia para reger a situação. Então, se tem um adventista, um sabatista, que não trabalha, mas tem uma faxineira, meu Deus do céu, tá errando, entende? Então, ali o conceito é das tuas portas para dentro. Onde eu tenho influência, eu devo exercer, ok?
Agora, aí o senhor vai abrangendo, e o senhor usou uma palavra muito bem colocada, né? O mundo complexo que nós vivemos. Nesse mundo complexo que não é o ideal, que não é o das escrituras, que deveria ser o do Jardim do Éden, né? Tudo perfeito, nós temos um mundo onde pessoas guardam sábados e pessoas que não guardam sábado, né? Então, como que nós vamos lidar com isso? Aí, pastores, quem resolver essa questão, nossa, você é uma pessoa muito abençoada. O senhor está bem platônico hoje, hein? Não, eu estou tentando, assim, focar e filtrar para a gente não debandar muito. Porque eu sei que nossos amigos estão assistindo e eles querem conteúdo, né? Então, vamos focar nos conteúdos. Pelo amor de Deus, eu só fiz uma colocação aqui. Então tranquilo. Então, vamos lá. Agora, qual é o princípio que eu entendo que seria um norte para nós, né? O mandamento diz assim, ó, para não trabalhar e santificar. Então, assim, é claro, na lei, Deus falou para não trabalhar e não santificar. Dá os detalhes do não, hein? Não, então, não trabalhar, ok. Não trabalhar, ali está a questão de trabalhar, entendeu? Então, tudo que envolve trabalho de questão física e também trabalho na questão de lucro, de obter sustento, isso aí o ser humano tem que entender que o descanso é no Senhor, perfeito, não é no dia, é no Senhor, concordo nisso, né? E alguns acabam exagerando que o descanso é no Senhor, né? É o encontro que nós temos no sábado com o Senhor do sábado, né? Então tá. Então, aí quando Jesus vem à Terra, ele vem para ampliar os mandamentos, não vem? Não vem. A treta eu posso usar essa palavra com todo respeito, né? A treta no Novo Testamento não é para guardar o sábado. A treta é como guardar o sábado. Estamos voltando aqui no primeiro século, estamos na mesma discussão. Porque os judeus, tentando fazer algo bom quando saíram do exílio, para não quebrar mais a lei, Calixto, o senhor sabe que eles criaram tantas leis sobre as leis. 39 regras. Então, dentro do sábado, você não pode cuspir no chão, não pode fazer isso. Nossa, um monte de coisa. E aí, quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, o contexto ali é essa religião, essa opressão que o povo vivia, que não tinha o descanso mesmo. E Jesus diz assim, lembra que ele fala assim, ó, vocês vão lá, vocês vão e salvam a ovelhinha que caiu no buraco lá. E vocês não querem que eu faça uma cura aqui, né? Interessante, Jesus não criticou quem foi lá buscar a ovelhinha. Ele está criticando quem não está deixando ser curado, percebe? E ele fala, no sábado é lícito fazer o bem. Então, olha que princípio. Então, no sábado, eu, Adriano, a família Adriano, nós tentamos fazer o bem, né? O bem. Se esse bem é, de alguma forma, trabalhar em algum momento específico para ajudar uma pessoa, se nesse momento é para a pessoa em primeiro lugar. Jesus não morreu por lei, morreu por pessoas. Então, eu queria quebrar esses estereótipos, eu sei que é complicado, né? Porque anos e anos o pastor Paulo tem escutado besteiras, infelizmente, de muitos sabatistas, que eu muitas vezes falei bobeira também, né? Mas vocês que entender que nós tentamos guardar segundo as escrituras dentro de um contexto do século XXI. Não é o mundo ideal de Deus. O sábado, vamos pegar a linguagem adventista, a lei moral de Deus. Eu não gosto desse termo porque tem ordens morais em outros mandamentos, mas vamos pegar o decálogo como a lei moral. Quando você pega essa lei moral, o único mandamento dessa lei moral, que você tem um conjunto de detalhes maiores de como exercer, é o sábado. Ele não diz, não adulterarás, mas, porém, entretanto, deixa eu explicar aqui tudo isso. Não roubarás, não. Mas o sábado, ele estabelece detalhes de como este dia deveria ser guardado de acordo com a ordenança da lei. E aí o que é que nós temos nesse dia guardado? Eu não apenas não posso trabalhar, mas eu não posso usufruir do benefício do trabalho de outrem. Sim. Ok, concordo. Entende? Concordo. Então, assim, internet, trabalho de outrem. Energia elétrica, trabalho de outrem. Então, mas aí, pastor, o senhor está excluindo o princípio. Veja, Jesus corrigiu o sábado de uma forma só. Jesus nasceu debaixo da lei, viveu e morreu. Deixa eu só colocar Gálatas aqui. 4, você tem 5. no Antigo Testamento, por exemplo, aquele homem que foi apanhar lenha no dia de sábado. Ele não viveu na Nova Aliança. A questão de acender fogo no dia de sábado. Por exemplo, quando eles retornam do exílio, Esdras e Neemias colocam guardas lá no dia de sábado para o povo não entrar. Joás, quando ele está ali, ele está sendo protegido por uma guarda real no dia de sábado. Então nós entendemos como. Vamos só para mim, eu quero ler um texto, que em Marcos 2, um texto bem conhecido, Jesus disse, nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade? Esse texto é muito profundo, porque Jesus está trazendo todo o Antigo Testamento para eles ali, para os judeus, como o pastor bem falou aqui, a discussão não é se tem que guardar o sábado, como guardar. Eles estão usando 39 leis, que assim,
nós respeitamos os judeus, nós aprendemos muito com os judeus. Só que nós, adventistas, nós não dependemos das regras, das 39 regras para guardar o sábado. Mas as regras não é do judaísmo, a regra é da lei. Não, as 39 leis É que o senhor falou anteriormente, judaicas. quando eu perguntei Então, se o veja, senhor guarda como Deus, como a veja, lei eu mosaica. vou falar o Jesus, seguinte, senhor falou eu como a guardo Bíblia. sábado. E como a Bíblia Eu proíbe. guardo sábado. E nós não temos. Agora, deixa olha, eu só só concluir pegar aqui. um ponto Então, disso aí, essa pastor. necessidade. Eu queria falar das Não, 39 mas não proibições. veja não problema posso com guardar chamar sábado. num só. Então, Vai essa lá. necessidade O trabalho agora, o que baseado vai na acontecer? Mishnah Shabbat. Nós vamos perguntar o que Jesus está ensinando o judaísmo. Veja, é necessário fazer tal coisa no dia de sábado. Vou dar um exemplo, que eu passo por isso. Se eu estou indo atender pessoas no dia de sábado, eu não estou perto de casa, nem perto da igreja. Ali tem uma pessoa na rua, vocês passam por isso, faminta, precisa de um alimento. Eu chego para ela e digo, olha, eu estou guardando sábado hoje, eu não vou poder te dar o alimento. Claro que não. E se algum membro Nós vamos atender. da igreja adventista precisa trabalhar no sábado para se alimentar, o que vocês fazem? Então, mas aí, pastor, veja, antes de se tornar adventista, ele vai ter que entender o tema. Nós precisamos entender, dentro da interpretação bíblica, a posição, a regra básica da hermenêutica é interpretar o texto no seu contexto para o público que foi escrito e quem escreveu. Nós temos aqui na Mishnah Shabbat 39 milachot, que seriam as 39 proibições. Eu quero fazer a tradução para a aplicação moderna, só para que a audiência compreenda. As 39 proibições... Só lembrando que essas não regras para nós, elas não querem dizer nada. Não, Porque Jesus diz assim, ó, vocês estão obedecendo a tradição dos homens. anciãos. Não, só São um essas minuto. regras. Não, Jesus jogou por quero terra. dizer por quê. Porque vocês querem negar essa tradução rabínica. Tradição. Tradução rabínica, Não, tradução. Tradição rabínica. O senhor sabe o que é tradução para Não. tradição? Isso os judeus praticavam nos dias de Jesus. Jesus rechaçou isso. Olha que interessante. Jesus disse o quê? O meu fardo é leve O que é proibido no sábado, segundo esse para os contexto? judeus. Então, o senhor Para os falou judeus. que guarda um sábado Não. igual a Bíblia. E o judeu guarda como? Não, mas aí as regras não. Não. Essas regras não estão na Bíblia. Êxodo capítulo Essas 34. regras não estão na Bíblia, pastor Vamos Alex. pra Bíblia. Calma aí que Não vamos estão chegar na lá. Bíblia. Elas Vamos não estão chegar. na Bíblia. Nenhuma delas está na Bíblia. Eu vou te provar que está. Só Não um estão minutinho. nenhuma delas. Vamos lá. na Bíblia. Aplicação moderna. Temos o que é proibido? Jardinagem, agricultura, colher frutas, organizar, processamento, limpeza, classificar, filtrar, trabalhar. triturar, Isso é irrelevante, cozinhar. pastor. O senhor... Para a discussão, isso é irrelevante aqui. Não é Eles irrelevante. Relevante aqui, ó, Marcos 7. Jesus diz, vocês estão Não negligenciando o mandamento Os de Deus, primeiros guardando a intérpretes vossa do texto- tradição. Lavar, processar, pintar, costurar, tecer, tricotar, costurar, desfazer, atar, soltar, remendar, cortar, pescar, processar, E o adventista manufaturar. faz isso no sábado. Calma aí, querido. Calma aí que nós vamos chegar agora. Escrever, deletar, edificar, derrubar. Agora chega esse ponto interessante, eu vou já pular ele. Desligar, finalizar, levar coisas, transportar. E aqui, ligar a luz. O texto de Êxodo, capítulo Aonde que 34... está lá em Êxodo 20, de 8 a 11, que não pode acender luz? Então o senhor só interpreta ali, né? Não é interpretar ali, Então- pastor. O mandamento-chave da Bíblia é não trabalharás. Agora, essa aplicação da lei, Nem por acender exemplo, fogo nenhum o em vossas apanhar, moradas. o acender fogo, depois isso não é mais dito lá pelos profetas, a questão de acender fogo. Não Não é dito pelos mais alguém que foi profetas. pego no dia de sábado. Então e a foi lei julgado. mudou? Não. A aplicação Aplicação, da lei, como eu sim, falei. pastor. Ah. Exemplo, Aplicação. hoje, Pastor, vamos posso pegar fazer hoje. a leitura Se aqui? uma pessoa fica doente no dia de sábado, é uma necessidade de levá-la ao hospital. Se o médico não, prescreve um medicamento, um antibiótico, você tem que ir na farmácia comprar mesmo no sábado. Você está salvando uma vida. Isso nunca foi considerado violação da lei. Exatamente. Vamos lá. Foi. Olha o texto aqui, básico. O senhor falou que trata a respeito que não existe essa produção relacionada à interpretação da Mishnah, Shabbat, etc. Êxodo, capítulo de número... Números, capítulo de número 15, versículo 32 ao 36. Então, pois os filhos de Israel no deserto acharam um homem apanhando lenha no Sim, dia de sábado. sim. E diz o Senhor a Moisés, certamente morrerá o tal homem, toda Sim. a congregação com pedras e apedrejará fora do arraial. Sim. Então a congregação tirou para fora do arraial e o apedrejou. Olha aqui o texto que eu acabei de falar sobre cozinhar, não é? Eu falei, não falei? Êxodo capítulo 16, versículo 23 ao 29. Então ele lhes disse, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozinhar, cozinho, e o que quiseres cozinhar, cozinho hoje. Por Sim. quê? Hoje, Sim. amanhã não pode cozinhar. O senhor Sim. cozinha no sábado? Sim, pastor, não. Não Tá cozinho no texto, sábado. A proibição. Eu não cozinho no sábado. Agora, proibição. senhor Não. Raiz,
Então esse é o ponto. Show. Esse é o ponto. Pastor O Paulo. problema é o seguinte, veja só, esse homem que foi apedrejado, que foi morto, julgado, o contexto porque ele já era um rebelde, ele Ok, já tinha pastor, pecado contra o Espírito eu Santo. volto a palavra Ele ao fez senhor, aquilo em pastor franca e Paulo. aberta rebelião. Vamos lá. Pastor Paulo. Tem um texto que a gente tem que lembrar o seguinte: é muito complexa a questão dessa transição da lei do Novo Testamento, Antigo, Novo e tudo isso. Por quê? Porque o Novo Testamento, que é aquilo que a gente consubstancia, vamos dizer assim, as nossas regras de fé, não é? As nossas regras de fé estão na Nova Aliança. Ele não é escrito, ele não é dado na época de Jesus. Muito posteriormente. Inclusive os evangelhos são posteriores a Jesus, né? Os mais recentes, talvez 20 e poucos anos, 25 anos depois, se a gente for colocar Marcos, e cartas de Paulo mais antigas do que os evangelhos, tá certo? Agora, tem uma questão que a gente não pode esquecer. A lei de Moisés, ou a lei, o período da lei, vai de Moisés até a morte de Cristo. Vocês concordam ou não com isso? Então, é que quando o senhor está falando a lei, o senhor está, então, a gente tem que, o que o senhor está falando que chega ali e para? Deixa eu explicar. Ok. Eu estou dizendo, a lei de Moisés é dada do período de Moisés até o período da morte de Cristo. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que é a lei de Moisés, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ok? Então, quando a lei encerra? Na morte de Cristo, não no nascimento. Jesus não anulou a lei de Moisés no seu nascimento, não, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção. Quando foi que foi pago o preço do resgate? No nascimento de Cristo ou na morte e ressurreição? Na morte. Então, Cravou na Jesus cruz. Hebreus 9:22. Jesus nasce debaixo da lei. Tudo que Jesus falou contra sábado, contra qualquer outra coisa, ele falou no intuito de resgatar o sentido pleno, correto da lei de Deus. Não era simplesmente, principalmente os combates das interpretações rabínicas que existiam. Agora, entender que tudo que se Jesus chegou e manda alguém guardar o sábado, Jesus está falando debaixo da lei de Moisés, da qual ele nasceu. Sim. Jesus não poderia dizer assim, pessoal, olha, não precisa guardar o sábado. Ele não poderia falar isso porque ele nasceu e viveu e morreu debaixo do Mas sábado. quando Jesus ele fala assim, ó, cuidai para que a sua fuga não seja no inverno ou no Fala no sábado. futuro. Isso é futuro, Então, mas pastor. isso, Então, assim, mas que lei isso- o senhor no está contexto falando? escatológico Porque judaico. Porque isso se geografia complicaria. judaia. Por exemplo, quando houve a destruição do templo no ano 70, é relatado que cristãos, ou seja, seguidores de Jesus, não morreram. Ok, sim. Não morreram. Eles saíram tudo. Eles saíram. Agora, quem morreu? Judeus que não ouviram a mensagem do Mashiach. Foi mesmo. Então, quando Jesus diz, tome cuidado para que a sua fuga não se dê no sábado, é porque até para viajar no sábado era complicado. A gente concorda com tudo isso. Se fixar em uma coisa só, realmente, eu faço meia-culpa pelo adventismo em alguma situação de dar ênfase em apenas um mandamento. O senhor tem razão. Agora, a questão é o seguinte, acabar com o legalismo não é acabando com a lei. Então, assim, eu guardo a lei não para ser salvo, né? O foco é Cristo, com certeza, é o meu descanso. Cristo é tudo para nós. Agora, uma vez que eu estou em Cristo, ele fala assim, ó, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos Permanece. porque eu guardo os mandamentos do meu Pai, permanece em mim. Aquele que diz que me conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a resume verdade. Então, assim, Resume quantos mandamentos de Jesus? então a ideia é a seguinte, nós guardamos a lei não para ser salvo. Nós temos aqui um texto muito interessante. Depois dessa eu vou ficar calado até o final. Ele está em sobra dos outros. Ele está em sobra e crédito dos outros. Né? Então, Nós temos aqui, os senhores acabaram de falar que não é necessário cumprimento, ou melhor, as 39 melachot, as proibições, não estão no texto bíblico, né? São interpretações. E o que os senhores fazem com o texto de Sefer Shemot, Êxodo, capítulo de número 35, versículo 3? Eu citei para não acender fogo nas Sim, proibições. pastor. Ok. Olha o texto. Sim. Não acendereis fogo em nenhuma
das vossas moradas no dia do sábado. Aqui está uma outra pergunta. Se uma mãe precisa cozinhar para alimentar o seu filho, sendo adventista, ela não pode? Se há uma necessidade, sim, pastor. Claro. Olha o que o texto declara a regra é a no necessidade. versículo 2, olha o contexto. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Sim. Por isso que o cumprimento do sábado, a observância do sábado, a guarda do sábado, ela não serve para quem está em Cristo, pelo simples fato de que não existe cumprimento cabal. Quem está em Cristo literal. guarda quantos mandamentos? Quem está em Cristo guarda todos os mandamentos Quantos? resumidos em 2. Quantos? Amar a Deus e o Então, próximo. e amar a mesmo. Deus é qual mandamento? da Amar a Bíblia? Deus. Como é que eu biblicamente, sei a referência de amar a Deus? Da minha forma? Não está lá. É uma Não pergunta terá outros retórica, deuses o senhor diante de quer mim. resposta? Não farás mais escultura. Não tome nomes de vão e guarda o sábado. Primeira tábua. Por isso que Jesus resume. Ele não precisa falar para os judeus repetir. A grande O diferença resumo é é que nós primeiro não mandamento, idolatramos primeira o tábua, salvo, segundo mandamento, o grande sábado. mandamento, segunda Nós tábua. É isso que Jesus está louvamos falando. ao Senhor. É muito simples. A guarda do sábado é numa pessoa. Repito. Sim. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Sim. Seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Mas sábado. sim. Ele é o Por nosso quê? descanso. Nós Mas não é isso que está na precisamos Bíblia. entender. Mas por que Aqui, você ó. diz isso, Ali? Simplesmente, As 28 Ah. crenças da igreja estão aqui, todas elas delineadas, pautadas nas escrituras, inclusive o sábado. Tá, Cristo é o quem não- centro. ó, olha Veja, pra quem mim, é pastor. que ignora que Cristo é Não o deixa eu centro da igreja, da salvação? Ninguém, nem nós adventistas. eu acho que a gente está desviando Nós o não pastor negamos. Alexandre, que ele era tão calmo, agora tá... Vai, tá bom, tá bom. Alexandre, simples e objetivamente. Quem não guarda o sábado é salvo? Veja, se a pessoa, uma Esse pessoa veja sincera, já vamos lá. disse que não é. É uma veja pergunta. só. É o veja, Preciso de uma ele já resposta. disse que não é. Se uma pessoa, veja, uma A pessoa única que salvação ela é não por tem o Jesus, pastor. entendimento, a consciência do sábado, ela está salva, óbvio. Olha só, essa pergunta, quem não guarda o sábado está salvo? Eu poderia fazer a mesma pergunta, quem não é fiel à esposa está salvo? Então, assim, pode colocar toda a lei ali, ó. São perguntas que só o Senhor Deus sabe do coração. Agora, a questão escatológica que o Aleph está usando ali, de Ellen White, eu li no começo, nós Sim. acreditamos que lá na frente haverá uma prova. Apocalipse 13. Não, uma prova, assim, de que toda a sociedade vai definir que lado que eles estão. Agora, o sábado salva, o sábado nunca salvou e nem vai salvar. O sábado apenas, a lei é igual a lei revela o quê? Revela as obras, aquilo que está no coração, aquilo que foi selado no coração. Então, eu guardo a lei porque é uma demonstração daquilo que está no meu coração. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui. Me perdoe, de repente fui incisivo com algum de vocês. tranquilo. Não é O objetivo, senhor é aqui, que o quase tema segurou, ele vai se tornando mais quente, o calor vai aumentando. Quem te viu, quem te vem. Mas veja, Tô brincando. quando nós falamos da antiga e nova aliança, como foi colocado no início, nós temos uma aliança eterna, a qual Deus se revela. Ele vai colocando pontos e pontos, ele traz uma revelação completa. O que foi dado a Israel, você tem uma continuidade e uma descontinuidade no Novo Testamento para a igreja. Porque nós estamos trabalhando com o contexto de toda a lei, óbvio. Só que nós não podemos fazer com que isso a gente venha transgredir um mandamento da Santa Lei, que aí nós estamos falando do Decálogo. Quando nós estamos falando dos 10 mandamentos, nós entendemos o quê? Quando Jesus vem, ele fala dois grandes mandamentos, amor a Deus, amor ao próximo. Por quê? Porque os judeus eram o contexto. Moisés recebe 2 tábuas. Na primeira, a minha adoração a Deus, que compreende o quê? Os 4 primeiros mandamentos. E é o meu amor ao próximo, que compreende o quê? Os outros 6 mandamentos. Então, nós não somos salvos pela lei. Agora, o salvo, o Espírito Santo o conduz à obediência à lei, inclusive o 4º mandamento da lei no tocante ao sábado. Sem sombra de dúvidas, a audiência precisa compreender Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que é considerado o Everest da doutrina paulista. Portanto, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:8, aquele que anda na carne de maneira alguma pode agradar a Deus. Então, naturalmente, nós não temos nenhuma nuance relacionada à lei, porque Jesus cumpriu para nos dar a garantia da graça. A graça é o favor imerecido dado de Deus para o homem. Nenhum homem consegue chegar a Deus sem Deus ir primeiro até um homem. Então, certamente, estamos vivos em Cristo, descansamos no Senhor, porque Ele é o nosso descanso eterno e não semanal. Nós temos a ideia que foi mencionada pelo pastor Alexandre, né? Continuidade e descontinuidade.
Nós temos isso, sem dúvida nenhuma, na lei de Deus, então não podemos dizer que é a mesma lei, uma vez que existe continuidade e descontinuidades. Nós, evangélicos ou protestantes, escolha o nome que você achar mais apropriado, nós não guardamos o domingo. Isso é muito Sim. importante que seja dito. Oh, verdade. Não guardamos o domingo. O domingo para nós não é um dia a ser guardado. O domingo para nós é simplesmente um dia especial, porque foi nele que Cristo ressuscitou. De nada serviria um Messias morto. Se ele morre e não ressuscita, nós não estaríamos aqui batendo papo, tá certo? Então não existe, nós não temos guarda nenhuma guarda de domingo e não temos objeções a quem guarda dias, tá certo? Eu particularmente não tenho um problema com isso, mas não temos também que criar regras sobre essa questão. A lei de Deus é a lei que está no Novo Testamento e Paulo diz em Gálatas 5,4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Não tente se justificar na lei, se justifique na pessoa do Cristo. Eu me sinto que estou cumprindo uma profecia, né? Aí eu vou dizer, profecia adventista, né? Ellen White, em seus escritos, diz que nos últimos dias o sábado seria amplamente debatido e discutido. Então, assim, louvado seja Deus a oportunidade de a gente poder estar falando aqui do dia do Senhor, né? E claro, mais do Senhor do dia, né? Isso é importante deixar bem claro.